Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar para você como usar as seções do Elementor no WordPress. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é acessar a página do painel do WordPress. Então já estou aqui no painel. E o que nós vamos fazer em seguida é acessar uma página com o Elementor. Então nós vamos no lado esquerdo, no menu lateral, e vir na aba de páginas. Vamos clicar. Será então aberto a aba de páginas. Aqui vai ter todas as páginas que você tem criado. Eu ainda não tenho nenhuma, eu vou criar uma nova para esse vídeo. Porém, você pode entrar em qualquer uma que tenha os Elementor. Então o que eu vou fazer é vir acima, clicar em adicionar nova página. Será aberto o editor de página e aqui vamos ter a opção de adicionar título e eu vou colocar como página tutorial. Então vai ser apenas um nome de exemplo, e agora depois de colocar o título, nós vamos acima clicar no botão editar com Elementor. Será então aberto a página do Elementor. E aqui do lado da esquerda vai ter todos os widgets, todos os blocos que nós podemos utilizar, tanto os liberados quanto os pagos. E o que nós vamos fazer para configurar seções, então estruturas, configurar o formato da nossa página é bem simples. No meio da página, embaixo de cada elemento vai ter dois ícones, um símbolozinho de mais e o outro que seria o símbolozinho de uma pasta. Nós vamos clicar no mais e já vai aparecer adicionar novo container. Ao clicar ele vai pedir para a gente selecionar uma estrutura. Isso aqui seria a seção do Elementor. Então uma página é feita de várias seções. Você pode clicar seção única, ou seja, é um único quadrado sem divisória. Tem duas opções, uma para baixo, onde os elementos vão ser adicionados um embaixo do outro, e uma para a direita, que os elementos vão ser adicionados do lado de um do outro. E agora nós temos as outras divisórias. Temos a divisória dupla, onde no lado esquerdo e o direito são iguais. Tem a divisória dupla também, mas o lado direito é maior que o esquerdo. Tem a divisória de 4 colunas, a divisória de 3 colunas, outra de 4 colunas, porém separado, uma em cada canto. Tem aqui duas colunas superior e uma embaixo. Então tem vários formatos e você pode escolher. Eu vou utilizar aqui, por exemplo, a de 2 colunas. E agora você vai ter a separação das 2 colunas. Então elas vão ficar no meio e você consegue alterar o tamanho de uma, aumentar a outra. E é através dessas colunas que vocês vão colocar os elementos. Então dentro dessa coluna você vai colocar os textos, as imagens, você vai colocar tudo o que você quiser do WordPress aqui. E ele vai separar então cada coluna separadamente e você consegue colocar os elementos sem que um interfira no outro. Você também consegue editar as colunas. Então, ao colocar o mouse em cima de uma coluna aqui da seção, vai aparecer um ícone no lado esquerdo, um cinza. Se você clicar, vai aparecer editar container. Aqui você consegue alterar várias configurações. Primeiro, a largura do conteúdo, se vai ser largura total ou box. Abaixo, o tamanho da largura, então você consegue aumentar e diminuir por pixel. A altura mínima, então você consegue aumentar e diminuir a altura dessa seção. A direção, então se vai ser para o lado, para baixo, para cima. Tem a opção de justificar o conteúdo, então se ele vai ficar na direita, no meio, lado do outro. Alinhamento dos itens. Então se for uma seção maior você consegue alinhar os itens. Tem os gaps, que são as distâncias entre um bloco e outro, então você consegue diminuir e aumentar essas distâncias. Temos acima a opção de estilo, onde aqui em estilo você consegue alterar a cor do fundo. Então tem fundo, nós conseguimos colocar uma cor de fundo apenas para o bloco. Conseguimos colocar uma imagem, colocar degradê, colocar vídeo, fazer várias configurações. Você consegue colocar sobreposição de fundo também. Então seria a mesma coisa que o fundo, porém uma imagem mais opaca. Você consegue colocar borda, então aqui você consegue estipular o tamanho da borda, se ela vai ser sólida, se ela vai ser dupla, o tamanho, se ela vai ser arredondada ou não. Aqui você consegue definir tudo em relação às bordas e o design. E também temos a opção do avançado, e aqui no avançado você consegue configurar o layout também desse bloco. Então aqui vai ter a margem e o pending. E ambos servem para espaçamento, sendo margem
o espaçamento de fora e o pending o espaçamento de dentro. Então aqui, se eu aumentar, você vai ver que ele vai dar um espaçamento, porém, do lado de fora, no margem, e o pending seria a mesma coisa, porém, um espaçamento dentro do bloco. Aqui, se eu aumento do superior, ele vai aumentar todos, porém, a gente consegue do lado da direita aqui tirar o vínculo, e aí ele vai ficar, cada um vai ficar o seu tamanho, você consegue configurar individualmente. Temos novamente alinhamento, a ordem dos objetivos, o tamanho, tem a parte do CSS, onde você consegue colocar a posição, os index, o ID CSS, a classe CSS, aí seria para a parte do CSS mesmo. Tem algumas outras configurações, como efeito de movimento, você consegue colocar um efeito para sempre que abrir essa página, vai ficar com esse efeito. Você consegue transformar, que é botar algumas configurações. Tem a opção de responsivo, onde você consegue ocultar esse bloco em alguma parte. Então aqui, por exemplo, ocultar em desktop, não vai aparecer no desktop. E tem a opção do atributos do CSS personalizado, porém isso é apenas no Elementor Pro. Todas essas configurações que eu mostrei para você, ele vale para a estrutura como coluna, assim como para o todo, ou seja, toda essa linha. Para você editar em toda a linha, em cima de toda a estrutura vai ter, quando você passar o mouse, 3 ícones da cor rosa. O da esquerda seria para adicionar um novo container, uma nova estrutura acima. O do meio seria para editar essa estrutura, e a configuração é exatamente as mesmas que a gente fez, porém agora ela vai ser refletida em toda a estrutura e não somente numa coluna. As configurações são exatamente as mesmas, não muda nada, porém é para a estrutura toda. E por fim, o último seria para excluir um container. Então você vai clicar e ele vai deletar tudo. E a outra coisa que a gente ainda pode fazer com os containers, eu vou usar aqui a estrutura de 4 colunas, então vai ser uma seção de 4 colunas, e eu consigo duplicar e deletar as colunas. Eu vou, por exemplo, criar a primeira coluna, usei de efeito e digamos que eu quero essa coluna para as outras 4. Se a gente vir aqui no lado da esquerda, no quadradinho que eu ensinei você a configurar e clicar com o botão direito, vai aparecer algumas opções. Então você consegue editar, duplicar, copiar, colar, copiar o estilo, tudo mais. E eu posso simplesmente clicar em duplicar. E ele vai criar uma nova coluna e eu posso duplicar quantas vezes quiser, ele vai criar mais colunas. E, consequentemente, eu também posso deletar uma coluna. Então, se eu clicar com o botão direito, eu posso excluir. Então, eu consigo excluir as que eu quiser. E ele vai ficar no espaço mínimo de 4 colunas. Então, eu consigo aqui duplicar mais uma. E prontinho, agora ficou todo o padrão. Então, a gente consegue copiar as colunas caso a gente quiser. Você também consegue arrastar as colunas de posição. Então eu alterei aqui o texto para exemplo, tá 1, 2, 3 e 4. Se eu clicar com o botão esquerdo e segurar, eu consigo arrastar, então eu consigo mudar a posição. Então aqui ficou 2, 3, 1, 4. Eu consigo jogar o 4 no lugar do 1. Tranquilamente é só arrastar para a posição que desejar. Tranquilamente. Então com isso são essas as configurações de coluna que você pode fazer. E que consequentemente você vai colar uma coluna embaixo da outra. Para assim vai formando o seu site conforme você vai adicionando os outros blocos aqui no Elementor. E depois de você fazer as configurações desejadas, basta publicar ou salvar as alterações da página. E para isso basta vir no lado esquerdo inferior e clicar no botão publicar. Então você vai clicar e prontinho. Agora a página vai ser publicada corretamente e as alterações que você fez já vai ser salvo. Então eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou, eu peço que, por favor, deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!